bom dia, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses. Vamos terminar o capítulo 1, iniciaremos aí o capítulo 2 até o versículo 5 e vamos estudar uma matéria muito importante, talvez seja uma das mais importantes do cristianismo, se intitulando como Reconciliados com Deus, a lição de número 13. Antes, porém, nós queremos orar, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estão se recuperando da Covid, como o Assis e a Sônia e a Vânia. Eles estão melhorando para a honra e glória do nosso Deus. Os nossos irmãos Tiago e Marcela, os meus sobrinhos. E também agradecer a Deus pelo livramento na vida do irmão Salvador, irmã Jeane, a Igreja Batista do Quarto Centenário, e o filho do Abdias, o Cláudio. Esses três deu negativo para a Covid no segundo exame que fizeram, aquele exame que é o mais completo. Então, graças a Deus pela vida desses irmãos, tá bom? Queremos também informar os irmãos que o resultado da pesquisa que nós fizemos em relação ao retorno da igreja, quem escolheu o dia 2 de agosto, venceu, tá bom? Então nós tivemos 19 famílias que escolheram o dia 19 de julho e 25 famílias que escolheram o dia 2 de agosto. Aliás, foram 20 famílias que escolheram o dia 19. Mas nós batistas defendemos a democracia plena, de maneira que nós não temos apenas que aceitar o voto da maioria, nós temos também que apoiar. Então nós iremos voltar dia 2 de agosto, enquanto isso nós estaremos preparando a igreja para as mudanças necessárias. Tá bom, meus irmãos? Queremos dizer a você que no dia 2 de agosto nós iremos celebrar a Ceia do Senhor. Então ela será celebrada pela manhã e será celebrada à noite, tá bem? Os irmãos que não puderem vir no horário virão em outro, ok? Combinado? Então nós vamos orar agora e vamos começar o nosso estudo. Logo após a oração, o nosso irmão Ezequiel nos trará o louvor com a equipe de louvor e em seguida nós começaremos então o nosso estudo. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela rica oportunidade que tu nos concede de estarmos reunidos em teu santo nome, mesmo que virtualmente, para aprendermos, ó Pai, um pouco mais das tuas palavras e crescermos como igreja. Senhor, abençoa a vida da Vânia, do Assis, do Tiago, da Marcela, para que alcance a tua graça e se recupere plenamente, Senhor Deus, do contágio da Covid-19. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Salvador, da Jeane e também do Cláudio, que testaram negativo, Senhor Deus, para a Covid no segundo exame. Te agradecemos, ó Pai, porque tu és um Deus de amor e livraste os nossos irmãos. Te agradecemos também, ó Pai, pela tua igreja, pela votação do retorno aos nossos cultos, e queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pelo nosso entendimento de que devemos apoiar a maioria. Nos abençoa para que no dia 2 de agosto nós possamos retornar para a honra e glória do teu santo nome. Agora que o teu Santo Espírito possa nos abençoar, nos dando sabedoria e entendimento para guardarmos a tua palavra e sermos praticantes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nosso irmão Ezequiel e a equipe de louvor tem a palavra e em seguida nós retornaremos. Até mais. Essa é aquela música que os homens começam e as mulheres respondem. Você que está em casa, cante conosco. Eu e o André vai fazer a parte dos homens, a Salete e a Sônia vai fazer a parte das mulheres. Então, a família aí, os homens faz com a gente e as mulheres faz com as meninas aqui, tá bom? Vamos lá? Jesus convida a terra mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és tu.
hoje nós estamos cantando aqui juntamente com vocês aí que estão em casa. Vamos cantar de novo, tá? Do começo. Vamos lá, os homens. Vai, breve. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo na mar, altura do céu, nas alturas do céu, louvado é. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio ao amor, em meio ao amor, assim é na canção nasce essa canção que os povos cantam. Forte. por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado Por toda por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. do início. Dos confins da terra, Desde os confins da no terra, mais profundo mar, no mais profundo nas mar, alturas do céu, nas alturas do céu, louvado Ok, meus irmãos, estamos de volta. Vamos então dar início ao nosso estudo da lição número 13, intitulada Reconciliados com Deus. O nosso texto básico está na primeira carta do apóstolo, na carta do apóstolo à igreja de Colossos, no capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 5 do capítulo 2. O nosso texto-chave está no versículo 20 do capítulo 1, que nos diz assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Os irmãos estão diante de um texto belíssimo e nós vamos passar a estudar cada versículo desse texto para que o entendimento dos irmãos fique mais aperfeiçoado, tá bom? Quais são os nossos alvos no estudo de hoje? Costumeiramente são 3, que nos diz assim: entender o plano e o meio pelo qual Deus reconcilia todas as coisas consigo mesmo, refletir sobre os privilégios e as responsabilidades por ser ministro de Deus, e apresentar às pessoas a oportunidade de encontrarem a paz com Deus por meio de Cristo. Esses então são os alvos da nossa lição de hoje. Para entendermos esta lição de hoje, e principalmente a doutrina da reconciliação, nós vamos voltar a lembrança aí aos irmãos da composição da igreja de Colossos. A igreja de Colossos ficava na Grécia, mas era uma província romana e era composta de 3 grupos distintos: dos gregos, dos judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, e dos romanos, porque, por ser uma província romana, os romanos faziam parte lá também da igreja de Colossos. Eu coloquei aí um slide para os irmãos verem. Na parte de cima, à esquerda da tela, tem os helenitas, né? Os gregos. Na parte direita, os judaizantes, os judeus convertidos. E logo abaixo, os romanos. Essa figura desses 3 grupos nos mostram como era composta as igrejas
daquela época de Paulo, a grande maioria delas, tá bom? Os gregos, eles tinham como modo de vida uma filosofia chamada helenismo. Mas mesmo dentro do helenismo, no meio grego, existiam várias seitas. Então tinha a seita dos epicureus, tinha a seita dos gnósticos, dos helenistas também, que era uma seita, e também toda a sorte de entendimento pela cultura grega que oferecia-se aos habitantes da Grécia naquela época, e que as pessoas que se convertiam levavam para dentro da igreja os seus entendimentos. E por serem mais articulados do que, por exemplo, os escravos que se convertiam, os libertos que se convertiam, ou até mesmo aos romanos e judeus, esses gregos mais articulados tentavam infiltrar no seio da igreja as suas heresias estoicas, epicureus e também gnósticas. E essas heresias traziam muito prejuízo para as igrejas, porque elas afetavam diretamente a fé dos irmãos que estavam se convertendo. Nós começamos a estudar no início da carta aos Colossenses que o apóstolo Paulo elogiou os irmãos da igreja de Colossos por persistirem na sua fé, por guardarem a doutrina. Isso é muito importante no seio da igreja, porque a gente vê, principalmente nos dias de hoje, que existem muitas tentativas de heresias dentro das igrejas, de se infiltrar heresias dentro da igreja. Então nós temos, como cristãos, a responsabilidade de manter a sã doutrina, e essa manutenção da sã doutrina nem sempre é fácil. Nós passamos por momentos turbulentos, às vezes discutimos, às vezes impomos a doutrina de forma veemente para que ela seja preservada, porque se nós deixarmos as coisas como o mundo quer que aconteça, não haverá mais doutrina dentro das igrejas, tá bem? Mas isso são assuntos para daqui a pouco nós vamos tratar um por um, e vamos então ler o nosso texto do versículo 20 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2, que nos diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Os irmãos estão vendo aí, foi um texto bastante longo, e a gente percebe a preocupação de Paulo pela doutrina da reconciliação. E Paulo tinha razão de estar preocupado, porque existiam dois grupos, notadamente, bastante nocivo ao seio da igreja, que era o grupo dos gregos e o grupo dos judaizantes. Os irmãos da igreja de Colossos haviam aprendido de Paulo e de Epáfras, que participou da sua fundação, que a salvação em Cristo Jesus é concedida pela graça, ou seja, não é necessário atitude nenhuma do homem a não ser aceitar Jesus como Salvador das suas vidas. Nós trazemos aqui a lembrança aos irmãos do que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é unicamente pela graça, ela não é necessário, ela não acontece por uma ação do homem, como resultado de uma obra do homem. A única coisa que o homem deve fazer é aceitar Jesus como Salvador de sua vida, nada além disso. E o grupo dos judaizantes queriam convencer os irmãos da igreja de Colossos a cumprir a lei, sob a alegação de que teria também que cumprir a lei, além de aceitar o evangelho da graça, para que fossem salvos. Os gnósticos também levavam as suas articulações filosóficas para dentro da igreja, querendo ensinar aos irmãos da igreja de Colossos que precisavam aceitar as doutrinas que eles ensinavam, principalmente em relação a Cristo, para que eles também fossem salvos. Essas doutrinas, esses ensinamentos gnósticos e judaizantes traziam para a igreja conflitos em relação à convicção de alguns irmãos. Por isso que Paulo ensina nessa carta e mostra nessa carta um pouco sobre a doutrina da reconciliação. Ok? Então nós vamos falar sobre a doutrina da reconciliação. O autor da revista, ele divide a lição em 3 pontos. E ele diz assim: há 3 divisões neste estudo. Na primeira, Colossenses capítulo 1, de 20 a 23, Paulo defende a suficiência de Cristo para reconciliar o homem com Deus. Na segunda, apresenta-se como o ministro do mistério de Deus em Cristo. E na terceira, sugerem a maneira de ser dos que foram reconciliados. Então Paulo traz aí, nesse texto que nós acabamos de ler, 3 divisões. A primeira, ele apresenta a suficiência de Cristo, querendo dizer que Jesus Cristo é suficiente para salvar o homem. Não é necessário cumprimento de lei, não é necessário nenhuma atitude filosófica para que o homem seja salvo. Apenas aceitar Jesus como Salvador de suas vidas. E nós vamos ver isso com mais vagar a partir de agora. No segundo ponto, Paulo mostra o seu papel como ministro deste evangelho da graça, que é um papel que lhe traz aí muito labor, muito trabalho. E Paulo fala na carta que
embora ele não estivesse presente com os irmãos, ele estava ainda labutando, lutando, combatendo as falsas heresias. Voltando à lembrança dos irmãos, que quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Colossos, Paulo estava preso em Roma. E mesmo preso em Roma, Paulo sabia da sua responsabilidade como líder e enviou essa carta defendendo o evangelho da graça através da reconciliação, tá certo? E em terceiro, Paulo quis mostrar como é que deve se comportar todo crente que se reconciliou com Deus. O que é que se espera dos crentes que se reconciliou com Deus? Para que os irmãos da igreja de Colossos tivessem as convicções necessárias. Isso nós vamos trazer para os nossos dias, ok? Então nós vamos para o primeiro tópico da lição, o meio pelo qual foi feito a reconciliação. E eu trago aqui para os irmãos alguns textos importantes para nós refletirmos sobre ele. O autor diz assim, no presente texto, Paulo demonstra que, por meio dele, Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas. E aí, o texto que nós lemos, nós vamos trazer novamente apenas algumas frases para que nós possamos argumentar. Diz assim, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então nós precisamos aprender que foi através do sangue, através da entrega do seu corpo, que o Senhor reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E nós vamos explicar com mais vagar daqui a pouco. Segunda frase, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Porque Paulo falou para a igreja de Colossos que os irmãos eram estranhos e inimigos no entendimento. Porque o judaísmo, eles acreditavam que todas aquelas pessoas que não faziam parte da tribo de Israel eram estranhas e para que fossem aceitas precisavam se converter ao judaísmo e cumprir as leis. E Paulo quer mostrar aqui, através do que ele chama de mistério da reconciliação, que ninguém é estranho ao plano de Deus. Na verdade, Deus escolheu a todos para serem salvos. Quando o Senhor Deus chamou Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, o Senhor disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus não falou para Abraão que seriam escolhidos apenas as 12 tribos de Israel. Deus não falou para Abraão que somente a nação de Israel iam ser bendita. Ele disse todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. O problema é que o judaísmo não conseguiu entender essa palavra do Senhor e acabaram se fechando dentro de uma redoma quando criaram o judaísmo e deixaram de espalhar o evangelho da salvação para todas as nações. Todas as nações que não faziam parte do judaísmo eram conhecidas como gentílicas ou pagãs. Então, Paulo quer mostrar que todas as pessoas que não faziam parte do judaísmo eram chamadas de gentílicas e, portanto, estranhas. Elas eram estranhas e elas eram inimigos no entendimento, no sentido de que não compartilhavam com os judeus sobre o entendimento do cumprimento da lei como condição para serem salvas. Por isso, inimigos no entendimento. Tá bom? Terceira frase. Contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Então, quando Jesus morreu, quando ele bradou em alta voz, lá na cruz, dizendo testelestai, em grego, que significa está consumado, ali naquele momento, o Senhor Jesus operou a reconciliação entre o homem e Deus, para que todo aquele que aceitasse a Jesus, ou que aceita Jesus, pudesse então ser salvo. E aqui eu quero dar uma palavra a você que está nos ouvindo e que ainda não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, ou que ainda não compreendeu o mistério da reconciliação que Paulo fala aqui na igreja
de Colossos. Entenda uma coisa, e nós vamos dividir esse mistério em 3 partes distintas, e vamos falar muito brevemente, porque a doutrina da reconciliação, ela é muito abrangente, e nós não temos tempo suficiente para falar aqui, hoje, sobre a doutrina da reconciliação na sua plenitude. Mas nós queremos mostrar 3 princípios para você, que vai resumir toda a doutrina, você que ainda não aceitou Jesus. O primeiro princípio é o princípio da predestinação, ou da predeterminação de Deus para a humanidade. A palavra de Deus diz que antes que Deus criasse o mundo, já era desejo do coração dele que o homem vivesse com ele, em comunhão com ele. Nós encontramos isso na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 4, que nós lemos assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes da fundação do mundo, preste atenção, antes da fundação do mundo, quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Deus, a Trindade, estava formando o mundo, antes de formar o mundo, Deus já havia nos elegido, ou nos eleito, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso quer dizer que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para vivermos com ele, diante dele. E também nos predestinou, ou seja, ele predeterminou, antes da criação, que nós seríamos filhos de adoção por Jesus Cristo. Por que filhos de adoção por Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o primeiro filho, é o único filho de Deus, né? Nós chamamos dizendo que Jesus é o filho unigênito de Deus, é o único filho de Deus. Todos nós que levantarmos a mão e aceitarmos a Jesus como Salvador de nossas vidas, seremos filhos por adoção. Então Deus predeterminou, ou seja, ele predestinou, antes da fundação do mundo, que nós seríamos filhos por adoção. E esta eleição, esta predestinação, nós vamos ver que não foi apenas para um grupo chamado de judeus, ou das 12 tribos de Israel, ou apenas de um grupo escolhido para ser salvo, assim como creem, por exemplo, os calvinistas, tá bom? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Primeiro eu quero que você entenda esse princípio, o princípio da eleição e predestinação que Deus fez antes da fundação do mundo. Acontece que quando Deus criou o homem e deu ordem para que o homem não comesse do fruto que estava no meio do jardim, o homem desobedeceu a Deus e pecou. Então, aquele objetivo de que um homem fosse unido com o Senhor a todo instante, porque Deus passeava pelo meio do jardim do Éden para conversar com Adão e com Eva, ele foi rompido porque o homem pecou. Como o homem pecou, ele foi separado da glória de Deus. E o símbolo dessa separação foi a expulsão do homem do jardim do Éden. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, simbolizando que houve um rompimento da união entre os dois, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. O homem é pecador, Deus é santo. Nós vamos encontrar isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, e depois em Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos diz assim: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então observem, o primeiro princípio foi o princípio da predestinação e da eleição
para que todos nós vivêssemos de forma santa e irrepreensíveis diante de Deus e que todos nós fôssemos predestinados como filhos de adoção. O segundo princípio que eu quero que você entenda é o princípio da separação da glória de Deus. O homem pecou e foi separado da glória de Deus. E o pecado que o homem cometeu, ele gerou a morte, porque o salário do pecado, segundo Paulo ensina, é a morte. Então o homem foi condenado a viver, a ter uma morte eterna se ele não aceitasse a Jesus. Então a separação do homem da glória de Deus gerou a morte espiritual. Mas Deus também já sabia, na sua pré-ciência, como seu atributo da onisciência, que isso iria acontecer. E mesmo antes de criar o mundo, Deus já planejou um modo pelo qual o homem iria ser salvo. Qual era esse modo? Era através do seu Filho unigênito, do seu único Filho, Jesus Cristo. E nós vamos ao terceiro princípio aí, que é o princípio da reconciliação, que nós estamos estudando agora. Isso vai estar escrito em João capítulo 3, versículo 16, que nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meu querido amigo que está nos ouvindo, você ouviu repetidamente aí a palavra mundo. Essa palavra mundo, nesses dois versículos, ela simboliza um número infinito de pessoas que podem aceitar a Jesus. Não é apenas para a tribo de Israel e não é apenas para um grupo de pessoas seleto que a salvação foi concedida. A salvação foi concedida para o mundo, desde que o mundo aceita Jesus como Salvador. Ou seja, um número infinito do qual você está inserido, do qual você faz parte e do qual você pode fazer parte da família de Deus como filho de adoção, se você aceitar Jesus como Salvador de sua vida, tá bom? Então, o mistério da reconciliação, ele está dividido de forma simples nessas três passagens. Deus, antes de criar o mundo, predestinou que o homem seria filho de adoção, que nós seríamos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse princípio, inicialmente, foi quebrado por Adão e Eva, porque eles pecaram, foram separados da glória de Deus e condenados a uma morte espiritual eterna. E o terceiro princípio, que é o da reconciliação, que o Senhor Deus entrega na cruz o seu próprio Filho, para que ele fosse morto, derramasse o seu sangue no madeiro, para que o homem fosse salvo através de Jesus, que é esse mistério da reconciliação que nós estamos falando agora. Por que é que Paulo diz que durante muitos séculos ficou oculto isso dos gentios, que eram estranhos à promessa? Porque desde o ano de 1456, que foi criado o judaísmo lá no Monte Sinai, ou até antes disso, quando Deus falou com Abraão, desde essa época foi criado dentro do judaísmo a sensação de que a salvação era para os judeus apenas como religião. Eles não haviam entendido ainda que Deus queria que todas as famílias da terra fossem abençoadas através deles. Eles perderam essa noção. Deus escolheu, sim, as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, para serem sacerdotes, como sacerdócio santo, para eles ensinarem as outras nações, intercederem pelas outras nações, apresentarem as outras nações a Deus para que elas fossem salvas. Eles perderam essa ideia. Por isso que Paulo diz que durante muitos séculos isso ficou oculto e acabou se revelando através de Paulo como ministro do Evangelho, para que os gentios soubessem da salvação pela graça e
criasse uma nova comunidade, fizesse parte de uma nova comunidade chamada igreja. Esse é o mistério da reconciliação. No item 2 do tópico 1, o autor diz assim: qual foi o meio usado para a reconciliação? Duas frases resumem o meio específico pelo qual Cristo efetuou a reconciliação. Quais são as duas frases? Fez a paz pelo sangue da sua cruz e reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Por que a carne e o sangue? Porque Jesus tipificou aquele cordeiro da Páscoa que foi imolado lá no Egito, quando Deus ordenou que fosse morto o cordeiro, fosse comida a sua carne e queimado o restante que não se conseguiu comer, e o seu sangue fosse aspergido nos umbrais da porta, simbolizando a salvação do povo de Israel do Egito. Do mesmo modo, Cristo Jesus, ele entregou o seu corpo e o seu sangue no madeiro para que todos nós, de uma forma geral, fôssemos salvos da escravidão do pecado e da escravidão da morte. Esse é o simbolismo dessas duas frases que o apóstolo Paulo coloca aqui na igreja de Colossos. E é muito importante que você que está nos assistindo e que não conhece a Jesus, entenda isso, que o sangue de Jesus e a sua carne simboliza a salvação de todos os homens da condenação do pecado e da condenação da morte. E você entenda que isso não é apenas para um grupo, é para todas as pessoas. Por isso que o Senhor pediu, ou inspirou João a escrever o versículo 16 do capítulo 3, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, não foi apenas um grupo de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele não é um grupo seleto, é qualquer um, todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E no versículo 17 ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então essa noção de mundo e de todo aquele é uma noção de infinita. São todas as pessoas que levantarem a mão para aceitarem a Jesus. Aqui nós queremos dizer aos nossos irmãos calvinistas que nós temos respeito pelo entendimento de quem acha que a salvação é apenas para um grupo seleto, mas nós não aceitamos esse entendimento. Nós aceitamos o entendimento que a salvação é para todo aquele que aceitar Jesus como Salvador. Ok? Muito bem. E no item 3 do tópico 1, nós encontramos a finalidade da reconciliação. Qual é a finalidade da reconciliação? O autor diz assim: o alvo supremo da reconciliação é a apresentação dos salvos a Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, o objetivo da reconciliação é para que o homem fosse santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Na verdade, o objetivo aqui em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 20 a 23, é o mesmo objetivo daquele versículo que nós encontramos em Efésios, capítulo 2, versículo 4, que diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Apenas Paulo está reforçando o que ele já havia ensinado para a igreja de Éfeso, tá bom? Aí nós vamos passar para o item 2 da lição, que é o ministro da reconciliação. E Paulo vai dizer, vai se revelar que ele é ministro desse evangelho da graça, ele é ministro dessa doutrina da reconciliação, e o papel dele é falar para todas as nações, para todos os povos, não somente para os judaizantes, mas para os gregos, para os romanos, e assim por diante. Por isso que Paulo ele vai trazer aí a alusão da igreja de Laodiceia. Na verdade, a preocupação dele não era apenas com a igreja de Laodiceia ou de Colossos, mas com todas as igrejas, para que os irmãos soubessem qual era o papel do evangelho da graça e o mistério
da reconciliação com Deus, ok? E Paulo diz que o ministério de Paulo foi desenvolvido numa atmosfera de sofrimento. O autor da revista diz isso. Por que ele foi desenvolvido numa atmosfera de sofrimento? Porque o apóstolo Paulo estava encarcerado, estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta para a igreja dos Colossenses. Paulo estava sofrendo, obviamente, porque ele não queria estar preso. Mas Paulo, mesmo preso, estava combatendo as heresias que os gregos e os judaizantes queriam infiltrar dentro da igreja de Colossos, enviando então essa carta para eles, defendendo a sã doutrina. E esse ministério do apóstolo Paulo, como ministro do Evangelho, ele é confirmado quando Deus manda que Ananias, isso na convenção de Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Deus manda que Ananias procure Paulo para curar a cegueira de Paulo e para ser um amigo inseparável de Paulo ali na expansão do Evangelho. E lá em Atos, no capítulo 9, versículo 15, nós encontramos Deus falando para Ananias o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este, o apóstolo Paulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, por este versículo, os irmãos já compreenderam que o ministério de Paulo, o seu trabalho como ministro do Evangelho, ia ser um trabalho de sofrimento, porque o próprio Deus já havia anunciado que ele iria padecer pelo nome do Senhor. E que o Evangelho, Paulo estava sendo escolhido, como muito bem Deus diz aqui a Ananias, para ser ministro aos gentios, para ser ministro aos reis, como indicação aí, por exemplo, aos romanos, e para ser ministro aos filhos de Israel, aos próprios judaizantes. Esse foi o meio pelo qual Deus confirmou o ministério de Paulo. E Paulo tinha uma responsabilidade muito grande, é o que ele diz aqui, o autor traz no item 2 do tópico 2, que diz assim: o ministério a cumprir. A responsabilidade de Paulo era manifestar aos cristãos o mistério. E no versículo 26 do capítulo 1, Paulo nos dá essa ideia de que mistério ele está falando quando ele diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério para o povo judeu, que não conseguia entender, durante todos os séculos que conviveram, é justamente a graça, a salvação através da graça. Esse é um mistério que os judeus não conseguiam entender. Nem mesmo os judeus que se converteram ao cristianismo, chamado de judaizantes. Eles acreditavam que, além de aceitarem a Jesus, eles tinham que cumprir a lei. Por isso que Paulo diz que era um mistério ao entendimento deles, oculto durante todos os séculos. Porque durante todos os séculos, os judeus pensaram de forma equivocada. E o mistério é tão simples para nós hoje. Basta apenas aceitar Jesus como Salvador de suas vidas. Porque somente Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus. Nós vimos isso na última quarta-feira, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que há um só mediador? Porque Jesus Cristo é um mediador perfeito. Perfeito por quê? Porque ele entende as fraquezas do homem, por ser homem, e entende as exigências de Deus, por ser Deus. Ele é esse, então, perfeito mediador. E o autor traz aqui, como um item 3 do tópico 2, o empenho para cumprir o ministério. Nesse versículo, o apóstolo descreve o empenho para anunciar a Cristo. E no versículo 29 do capítulo 1, ele diz:
E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Por que é que Paulo está falando isso? Porque os irmãos de Laodiceia e os irmãos de Colossos não tinham visto Paulo pessoalmente. Por isso que ele diz, o meu rosto em carne. Porque Paulo estava preso. Mas isso não impossibilitou o apóstolo de lutar pela sã doutrina, pela doutrina da reconciliação, mostrando aos irmãos da igreja de Colossos o mistério da reconciliação, que é o Evangelho da Graça. Tá bem? Finalmente, o item 3, o tópico 3, diz a maneira de ser dos reconciliados. E Paulo traz aqui, agora a partir do versículo 2 do capítulo 2, como os reconciliados deveriam se comportar, os reconciliados deveriam se portar. E Paulo diz assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Qual era o objetivo de Paulo? Para que as palavras persuasivas dos judaizantes e dos gregos não contaminasse a igreja de Colossos com heresia. Era que os irmãos tivessem convicção da sua fé. Era que os irmãos, através da convicção, estivessem unidos como o corpo de Cristo. Tivessem a mesma unidade de entendimento. Para que os irmãos, através dessa unidade de entendimento, fossem consolados. E esse consolo, essa união, irmãos, sempre será o resultado da convicção da nossa fé. Jesus disse isso com muita simplicidade, com muita clareza, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, quando Jesus disse assim, capítulo 17, versículo 3, quando ele disse assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, a certeza da nossa salvação está no conhecimento. Está em conhecer a Deus, em defender a nossa posição como cristãos diante de Deus, conhecer a nossa responsabilidade, conhecer a sã doutrina e trabalharmos para que a sã doutrina não seja contaminada por heresias. Paulo vai dizer isso em todas as suas cartas, querendo defender ou fazer a manutenção da sã doutrina, para que as pessoas, para que os crentes em Jesus Cristo estivessem preparados para não serem contaminados por qualquer vento de doutrina. Nós encontramos isso, por exemplo, na carta dele aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, quando diz assim, em diante, que ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, de entendimento, à unidade da fé, ao conhecimento de Cristo, para que todos alcancemos a estatura completa de Cristo. E ele diz assim, para que não sejamos mais meninos, crianças que não têm conhecimento, meninos inconstantes levados em roda por qualquer vento de doutrina. Paulo também escreve para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dizendo o seguinte para Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essas palavras de Paulo, elas denotam que nós, como cristãos,
precisamos estar convictos da nossa fé. Precisamos ter certeza da nossa salvação. E essa certeza precisa nos levar a defender a nossa fé quando alguma heresia quer atacar a sã doutrina. João, na sua primeira epístola, escreveu no capítulo 4, versículo 1 o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então nós precisamos, segundo o que o autor conclui, ter o discernimento necessário para nós não sermos atacados por heresias. Tá bem, meus irmãos? Trago aí então diante dos irmãos o mistério da reconciliação com Deus de uma forma simples e breve. Nós vamos estudar a reconciliação com bastante conteúdo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, tá? Mas isso numa outra ocasião. Para concluir, o autor diz: as atitudes que devemos ter diante do texto estudado: agradecer a Deus, o plano de reconciliação e a execução por meio de Jesus Cristo. Sem isso, ainda continuaríamos em inimizade para com Ele. Segundo, lembrar diante de Deus aqueles que hoje exercem o ministério da reconciliação, desvendando aos homens o mistério do evangelho da reconciliação de todo homem com Deus em Cristo. Terceiro, pedir a Deus que a todos nós ajude no discernimento da verdade que é Cristo, capacitando-nos a distinguir o falso do verdadeiro em todas as questões acerca da nossa fé. Então é isso que nós trazemos para os irmãos. Assim como na igreja de Colossos, o objetivo de Paulo era ajudar os irmãos a manterem firme as suas convicções, assim é o meu desejo para o seu coração. Mantenha-se firme. Não permita que qualquer doutrina estranha possa contaminar as suas convicções, porque a vida eterna é o resultado direto do conhecimento de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar. Em seguida, a equipe de louvor nos trará uma música encerrando. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos ajudar a mantermos firmes a nossa fé em qualquer circunstância e nos defendermos, ó Pai, através da nossa convicção de qualquer heresia que possa combater a nossa fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Logo mais à noite, nós ouviremos o nosso pastor Flávio, a mensagem que ele trará aos nossos corações. Amém? Que Deus os abençoe. Um beijo no coração dos irmãos. Vai, meninas, cante. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, Vamos lá, Davi, canta junto. e despertado por egípcios e por faraó, Senhor e perdido eu segui. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará e te confiar.
o teu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abre assim o mar, e eu passarei por uma vida santo em tua presença. Então eu direi, abre assim o mar, e eu passarei por uma vida santo em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Eu pulo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por uma vida santo em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por uma vida santo em tua presença. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos.